Olá, internautas, sejam muito bem-vindos. O canal Educação e Business está de volta para mais uma entrevista para levar aí informação de qualidade para vocês. Hoje o nosso tema será legislação eleitoral. Enviem suas perguntas através das nossas redes sociais, não esquecendo de mencionar o seu nome completo. Hoje estamos recebendo aqui o chefe do cartório eleitoral da cidade de Amparo, Ailton Staniaski. Ailton, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo na Unifia, é um prazer recebê-lo aqui no canal Educação e Business. Pode então fazer as suas considerações iniciais aos nossos internautas. Vamos lá. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos que nos assistem agora nesse instante. Eu fico grato por esse convite, por poder estar aqui hoje, esclarecendo pontos sobre as questões novas que temos para essas eleições absurdamente atípicas. Então, esse trabalho que a Unifia vem fazendo já de longo prazo é extremamente importante para levar informações. Nós temos as pessoas mais interessadas no processo todo. Então, essas iniciativas como essa aqui da Unifia, elas são de grande valia. E o prazer é todo meu estar aqui hoje. Vamos ver se nós conseguimos responder todas as questões, tirar todas as dúvidas e dúvidas que, por acaso, fiquem no ar. Nós colocaremos canais específicos à disposição de vocês e a gente conversa mais por lá também. Pois bem, Ailton, vamos lá então. Ailton, se discute muito a segurança das urnas eletrônicas, né? As urnas eletrônicas, elas são seguras? Ou seja, o eleitor ele pode confiar de que os resultados baseados na votação mediante uma urna eletrônica, os resultados de uma eleição, são resultados efetivamente confiáveis? Pois é, essa é uma pergunta muito comum, é uma pergunta que surge sempre. E essa pergunta, estranhamente, quando se pergunta isso, ela vem como resposta a essa pergunta uma nova pergunta. Se a urna eletrônica é segura, por que países desenvolvidos não usam a urna eletrônica? Pois bem, vamos lá. A questão da urna eletrônica, a urna eletrônica brasileira é um processo que já remonta a mais de 20 anos. O TSE, desde o início do surgimento da utilização da urna eletrônica, dos primeiros projetos com utilização de urna eletrônica, sempre o TSE fez auditorias internas e externas. Auditorias internas com a participação de pessoas especializadas na questão da criação de software e hardware de urnas eletrônicas e também auditorias externas com a participação da comunidade, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma entidade que esteve presente na questão do reestabelecimento democrático brasileiro desde os seus primórdios. E todos os anos, quando é feita a geração de cargas, que as urnas são zeradas para que sejam dadas novas cargas nessas urnas com os candidatos e com as pessoas que votam na urna X, Y ou Z, todos os anos isso é feito através de uma cerimônia. Essa cerimônia pode ter uma participação popular, essa cerimônia tem participação do Ministério Público, essa cerimônia tem participação do juiz eleitoral, e essa cerimônia, quando ela é feita, após a feitura dessa cerimônia, as urnas ficam vigiadas 24 horas por dia. Um guarda fica cuidando dessas urnas para dar toda a segurança. E aí nós voltamos lá para aquela questão inicial, professor. E por que outros países não utilizam? Mas essa é uma falácia, porque vários outros países utilizam a urna eletrônica já. A França já está utilizando a urna eletrônica, fazendo testes e já utilizando. O México está utilizando. A Austrália utilizou agora nas últimas eleições. O próprio Estados Unidos, que está encerrando as eleições, provavelmente agora essa semana, em 20 e poucos estados dos Estados Unidos foram utilizadas as urnas eletrônicas. Então eu trabalho na Justiça Eleitoral já há mais de 8 anos, eu conheço o procedimento interno todo, então eu acredito plenamente na confiabilidade da urna eletrônica, pois durante a votação existe uma previsão específica na qual são sorteadas urnas do país todo, todos os estados são sorteadas urnas, um helicóptero sai da capital, vem até o interior, no meio da votação é retirada uma urna, é feita uma substituição de urna,
E essa urna, com os votos presentes nela e com os votos que podem ser colocados nela ainda, ela vai para a sede de todos os tribunais e lá é feita uma votação como se fosse uma votação simulada e ao mesmo tempo é feita uma votação em cédula. Então, alguns técnicos se reúnem em torno dessas urnas e votam através de cédulas, depositando, e votam na urna o mesmo número da cédula. Ao final é feita uma conferência, um batimento para saber se existe a segurança de quando você digita o número A, B, C, D, 2, 5, 10, se esse número realmente vai para a urna. E até hoje, todos os testes, todas as eleições sempre deu uma segurança plena. Então, a urna é confiável, professor. Perfeitamente, Ailton. Ailton, partindo da questão da segurança das urnas eletrônicas, nós entramos na questão da legalidade da eleição do ponto de vista efetivo da atuação das pessoas, da postura das pessoas, do que se deve e do que não se deve fazer, não só no dia da eleição, no dia da votação, mas durante todo o processo eleitoral. A minha pergunta, então, é a seguinte: o que o eleitor pode e o que ele não pode fazer, não apenas durante a eleição, no dia da eleição, mas durante todo o processo eleitoral vigente? Perfeito, perfeito. As pessoas que não são candidatas a nenhum cargo eletivo e gostariam de participar, elas podem divulgar posição política favorável a candidato A, B ou C. Elas podem divulgar através de redes sociais, podem divulgar através de mensagens, podem divulgar através de e-mail. Elas podem colocar em seus veículos. Para quem tem veículo, utiliza-se de veículo, pode colocar adesivo na parte de trás do veículo, um adesivo grande, toda a parte é um adesivo micro perfurado, então você enxerga de fora para dentro e de dentro para fora. Você pode utilizar esse adesivo na extensão total do vidro traseiro do carro. Você pode colocar placas também, cartazes. Esse ano, a resolução que prevê a utilização de cartazes, o tamanho foi estabelecido em 50 centímetros quadrados. Então, você pode, na tua casa, colocar uma placa para o candidato que você queira. Você pode, então, fazer a propaganda. Você pode doar. A questão da doação é uma questão bem específica, porque a questão da doação ela precisa estar limitada a 10% dos rendimentos brutos do ano anterior. Então, nós estamos em 2020. Qualquer pessoa física pode doar até 10% do rendimento bruto que ela teve no ano de 2019. Pessoas jurídicas não podem doar. Então, as pessoas físicas podem fazer isso. É uma questão que surge às vezes, que a gente topa com isso, então como é uma questão prática, eu acho importante trazermos aqui, é a questão propaganda de candidato em site de pessoa jurídica. Muitas pessoas físicas acabam tendo uma empresa, uma loja, um comércio, e acaba às vezes incidindo nesse erro. Não pode existir propaganda de candidato em sites de pessoas jurídicas. São sites administrados por pessoas físicas? Sim, são, mas não pode ter propaganda de candidato em site de pessoa jurídica. Além dessa doação, então, até o limite de 10% do rendimento bruto, a pessoa pode fazer uma doação em bens estimáveis em dinheiro. Por exemplo, distribuir folder para um candidato, fazer empréstimo de uma sala, empréstimo de um veículo, empréstimo de um produto, algo assim. Basicamente é isso. Então, é importante, eleitor, os internautas aí que estão nos vendo, eleitores, evidentemente, ficarem atentos aí aos seus deveres com relação ao processo eleitoral. Então, o Ailton aqui está nos trazendo informações muito relevantes aí sobre esse aspecto. Ailton, a mesma pergunta, trocando apenas a figura envolvida na questão. O que os candidatos podem e o que eles não podem fazer durante todo o processo eleitoral, inclusive no dia da eleição? Perfeito, perfeito. Então, para a questão dos candidatos, o primeiro ponto, os candidatos estão limitados a um valor máximo de gastos. Esse valor máximo é estabelecido em lei pelo TSE. No ano de eleições, o TSE estabelece quais são os valores máximos. Salvo engano, aqui em Amparo,
para prefeito o valor está em torno de 167 mil reais, algo assim, e candidatos a vereador 50 ou 60 mil reais. Existe, então, um valor máximo que pode ser gasto durante uma campanha, e todos os materiais compostos de candidatos, eles precisam trazer nome do partido ou coligação, CNPJ de quem está produzindo o material, CNPJ do candidato que está pagando e a tiragem. Então, se você pegar um folder na rua, você vai perceber que essas informações estão todas lá. Se você não encontrar todas essas informações, denuncie. Pode existir uma fraude ali. Então, essa questão que o candidato pode e não pode fazer. Existem outros pontos também, por exemplo, a distribuição de material, ela pode chegar até a véspera, no sábado, ser distribuído até as 22 horas, tá, da véspera. Então, nós fazemos uma campanha, esse ano fizemos uma reunião com todos os partidos políticos, com os presidentes, nós insistimos bastante para a questão de material ser distribuído até as 22 horas apenas, para que não aconteçam aqueles casos de no dia da votação nós chegarmos em frente às escolas e nós encontrarmos material pelo chão. O candidato também, ele pode fazer utilização própria de divulgação de impulsionamento de Facebook. Esse impulsionamento também, até a véspera. No dia da votação, um direito que é comum ao candidato e aos eleitores em geral, existe a manifestação, chamada manifestação individual e silenciosa. Tanto o candidato, como todos nós, podemos votar com um broche de um candidato, podemos votar com uma bandeira pequena, podemos votar com uma camisa de um candidato, que não seja uma camisa doada, né, por candidato, que nesse caso ele não pode doar bens, uma camisa que você fez com a foto do candidato, você pode votar numa manifestação silenciosa. Você vai entrar, realizar o voto, sair e partir. Não pode aglomerar. Então, quando você está com uma vestimenta comum ou com um broche comum, uma bandeira comum, e você se reúne com outras pessoas, nesse caso já torna-se ilícita. Fora isso, tudo mais pode. Ok? Está certo. Ailton, os partidos têm direito, no dia da eleição, né, durante o processo de votação, têm o direito de manter fiscais durante o processo eleitoral, né, nas sessões, nas escolas e efetivamente fiscalizando as sessões, para poder garantir também um processo lícito de votação? Existe esse direito. Essa questão é importante, porque a participação dos partidos políticos na questão das eleições, ela é forte e é extremamente importante, porque esses fiscais, eles fiscalizam não só as questões relacionadas a outros partidos, como também ao trabalho que os nossos mesários estão desenvolvendo, ao trabalho que nós desenvolvemos. Então, como nós procuramos fazer um trabalho da melhor forma possível, nós gostamos que esse trabalho esteja sendo vigiado, que esse trabalho esteja sendo visto. A questão dos fiscais, essa questão, cada partido, então, em cada sessão tem normalmente 2 fiscais, só que a questão da fiscalização em si, a fiscalização prática, ela pode ser feita por apenas um fiscal. Então, quando um fiscal quiser verificar a parte interna de uma sessão, que na sessão, o presidente de sessão, o mesário, o presidente de sessão, ele que coordena. Então, toda decisão relacionada à sessão, ao interior da sala, aos arredores da sala, elas são tomadas pelo presidente da sessão. Quando ele tem alguma dúvida, alguma dificuldade, liga para o cartório, nos chama, vamos até lá. Mas, a princípio, o presidente de sessão vai tomar todas essas decisões. Então, o presidente de sessão está orientado a permitir a entrada de fiscais de partido um por vez. Porque isso é uma previsão em lei, então, como o partido tem dois fiscais, mas não pode ambos entrar juntos. Então, entra um fiscal, fiscaliza, depois entra outro. Assim que funciona. Ailton, os juízes eleitorais, né, eles também ajudam na fiscalização da votação. Os locais onde os juízes se dirigem para garantir também a licitude do processo de votação, eles são escolhidos de forma aleatória ou não? Ou os juízes eleitorais, eles vão em todas as unidades de votação? Como é que funciona essa questão? Nós temos, a questão do juiz, nós temos um juiz perene, que serve por
2 anos, aí muda o juiz, serve por 2 anos. Aqui em Amparo, como a Justiça tem 2 juízes, então cada um deles fica por 2 anos. No dia da votação, nós temos então esse juiz e nós temos um segundo juiz. Então ambos os juízes acabam trabalhando nesse dia, acabam fazendo parte. E os 2 juízes, o trabalho que eles já desenvolvem aqui já é um trabalho antigo, já sempre foi dessa forma, funcionou muito bem. Esses juízes, acompanhados de uma viatura policial, eles partem, eles saem do cartório às 7. O ano passado a eleição passada foi às 8 da manhã. Essa será às 7, porque a eleição começa às 7. E durante o dia eles visitam todas as escolas. Então todas as escolas, como o cartório de Amparo serve Amparo em Monte Alegre do Sul, então um juiz eleitoral vai visitar cada escola nesse dia 15, entre 7 e 17 horas, ou sendo aqui ou sendo em Monte Alegre, em ambos receberão a visita. Todas as escolas. E quando acontece um caso mais grave, uma questão criminal, uma dificuldade assim, o juiz também já corre para lá. Perfeitamente, Ailton. Nós temos aqui 2 internautas, né, que mandaram as suas perguntas. As 2 perguntas, elas se conectam. Né? Então, a Ana Maria Torres, né, o João Paulo Domingues, depois a gente vai passar a pergunta da Ana Maria Torres logo na sequência. O João Paulo Domingues está perguntando como fica a questão dos horários para a votação com relação à Covid-19. E o Pedro Paulo Sanches, né, nesse mesmo sentido, ele diz, principalmente nesse momento, né, com relação à Covid, Ailton, ele não tem com quem deixar os filhos dele. Então, ele pergunta, os filhos podem ir com ele, né, para a votação, podem entrar com ele na sessão? Como é que fica tudo isso com relação principalmente a esse momento que a gente vive em relação à Covid? Como diria Jack, o estripador, vamos em partes. A questão primeira, João, né? João, essa questão dos cuidados, como a eleição costuma ser das 8 às 17 horas, esse ano nós temos 1 hora extra. Então, esse ano a eleição começa às 7, nós estamos fazendo um trabalho, o TSE já vem fazendo um trabalho de divulgação, os TREs também vêm fazendo um trabalho amplo de divulgação. Nós aqui também já estamos fazendo um trabalho amplo de divulgação. Nós orientamos que os idosos votem preferencialmente das 7 às 10 horas. Então já é um horário que, costumeiramente, a presença de idosos é maior. E para essa eleição nós queremos que seja maior ainda. Então nós vamos ter esse momento de manhã para os idosos entre 7 e 10, e a partir daí as outras pessoas. Se outras pessoas chegarem que não sejam idosos entre 7 e 10 da manhã, vota igual, só que fica em uma fila separada, nós formamos 2 filas separadas. Se idosos forem após as 10, também votam. Normal. A gente orienta também os horários que tem, que a quantidade de pessoas votando é inferior, que são os horários principalmente de início de tarde. Então quem puder comparecer para o voto 2 da tarde, 3 horas da tarde é um horário muito bom. Os horários iniciais, as primeiras horas, entre 7 e 9, e o horário final, das 16 às 17 horas, costumam ser um pouco mais cheios, mais intensos. Então a gente pede para que compareçam nesse horário. A entrada dos eleitores, conforme a resolução do TSE, só será permitida com máscara. Então todas as pessoas utilizar-se-ão de máscaras. Na chegada, serão recebidos os eleitores. Nós teremos uma pessoa do apoio que orienta para qual sessão que você vota, se você não sabe onde vota. Passa-se álcool em gel na mão, apresenta-se a tua sessão, aos mesários. Quando você se apresenta aos mesários, nós teremos fitas marcando o solo, que você ficará a uma distância de 1,5 metro dos mesários. Você saca o teu RG ou o título, e você apresenta, o mesário ele não toca em teu título ou RG, ele verifica, ele pede para que você dê um passo atrás, você vai dar um passo atrás, afastar a máscara, colocar o RG ao lado, o mesário vai fazer essa conferência, você vai colocar a máscara de volta e você vai até a sessão. Estabeleceu o voto, você volta, você assina, você recebe o ticket, você passa álcool em gel outra vez e você sai. Funciona basicamente dessa forma. Outra
ponto que eu posso falar agora, que é extremamente importante, nós estamos orientando as pessoas preferencialmente as canetas. Levem a própria caneta. Quem puder, leva a caneta. Aí você não precisa utilizar a caneta que nós temos lá. As nossas canetas, sim, nós distribuímos álcool em gel e álcool líquido. Então, todos os mesários, cada caneta que for utilizada, vai ser passado álcool também. Nós temos essa questão. Distanciamento, nossos mesários estarão com face shield. E também vocês, se puderem, eleitores, por favor, canetas, levem de casa. E agora vamos à segunda pergunta, né? Pedro. Isso, Pedro Paulo Sanches. Ele não Pedro tem Paulo. Com quem deixar os filhos. Perfeito. E a Covid, como é que vai interferir nessa questão, Ailton? Perfeito. Pedro Paulo, quando você entra na cabine de votação, a lei estabelece que você não pode estar acompanhado. Quando é uma questão de criança de colo, tudo bem. Aí você entra com a criança, ela estará junto com você, uma criança de colo, uma criança muito pequena, um bebê, você entra e vota e sai. Quando a criança é um pouco maior e a pessoa, como o caso dele, o Pedro, que ele não tem com quem deixar as crianças e leva as crianças junto, nas próprias salas, as sessões, nós costumamos colocar 2 cadeiras no lado inverso da sala de aula. Então, os mesários estão aqui, a cabine de votação estará aqui, mesários, cabine de votação. No lado inverso da sala, nós colocamos 2 ou 3 cadeiras. Quem chega com criança, nós pedimos que as crianças sentem nessas 2 cadeiras e a pessoa que vai votar dirige-se aos mesários. Quando ela se dirige aos mesários, ela está vendo essas crianças, porque elas estão bem próximas a ele, estão de frente. E quando ele vai votar, que ele se vira, ele também consegue ver as crianças o tempo todo. Então, ele deixa as crianças em um lugar seguro, que ele consegue ver as crianças, ele faz toda a parte inicial com os mesários, vai até a cabine, vota, volta, pega o ticket, pega as crianças e segue. Então, essa é uma questão que não é prevista em lei, tá? Não existe a previsão para esses bancos para crianças, mas como é uma coisa que nós estabelecemos aqui já umas 2 eleições atrás e funcionou muito bem, que a gente, por causa desses problemas como o dele, que não tem com quem deixar as crianças, estabelecemos isso e funcionou muito bem e nós fazemos sempre. Essa eleição também será assim e vai dar tudo certo assim. Muito bom, Ailton. Estamos tendo aí a participação de vários internautas mandando as suas perguntas. Agora sim, sobre a questão da Ana Maria Torres. Você até já respondeu, né? Ela pergunta se ela pode ir com a camiseta do candidato para a votação. Você até já respondeu Isso que mesmo, sim, Ana Maria. Mas eu gostaria de complementar a pergunta da Ana Maria com o seguinte. Ela pode ir, sim, com a camiseta do candidato, mas o que, por exemplo, a camiseta do candidato não pode conter que seria efetivamente considerado um crime eleitoral? Ela pode ir com a camiseta pode ter o pedido de voto, pode ser uma camiseta comum, muitos cabos, né, que trabalham nas campanhas acabam tendo essas camisetas e broches, a maioria é broches, né, e algumas pessoas as camisetas. O que não pode é a Ana Maria, né? Ana Maria Torres. Ana Maria Torres. O que não pode, o problema não é a camiseta, o que não pode é você não fazer de forma solo e silenciosa. Dirigir-se à escola, entrar na escola, votar, sair da escola e ir para casa. Essa é a questão. Você não pode manifestar-se durante esse trajeto da chegada da escola, a entrada na sessão e a saída, e você não pode também ficar conversando, aglomerar com outras pessoas que estejam com vestimentas similares à sua. Essas questões você não pode fazer, mas a entrada, o voto e a saída, pode. Muito bem. Ailton, aqui o nosso internauta, a Sônia Maria Castilho, nossa internauta Sônia Maria Castilho, ela diz que perdeu o título, né? Perdi meu título, ela diz. Posso ir à sessão e votar mesmo assim? Sônia Maria, você pode. Você vota normalmente com o RG ou qualquer outro documento de identidade com foto. O que você pode fazer também, uma coisa interessante, o que você pode fazer também é baixar o e-título. O e-título, quando você baixa o e-título, para quem já fez a revisão biométrica, o e-título ele traz a foto. Então você vai com o celular na mão e você apresenta ao mesário o e-título. Então você baixa o e-título ou comparece à sessão com o RG e vota. Ok,
Muitos internautas, Ailton. Que bom! Que bom, agradecemos a participação dos nossos internautas. Mandem suas perguntas. Esse tema é muito importante para o esclarecimento de vocês, de todos nós, né? Que iremos efetivamente votar no dia das eleições. O Paulo Lessa faz uma pergunta aqui, Ailton, que normalmente gera muita controvérsia, né, de entendimento. Ele gostaria de saber a diferença entre os votos brancos e os votos nulos. Paulo, não existe diferença. Basicamente funciona assim. Vou dar um exemplo prático que funciona melhor. Numa cidade votam 50 mil pessoas. 10 mil não vão. Então, apenas 40 mil comparecem e votam. 5 mil votam em branco, 5 mil votam nulo. Os 10 mil que não foram, mais os 5 mil que votaram em branco, mais os 5 mil que votaram nulo, são todos retirados. Todas essas questões, elas são feitas a partir dos 30 mil votos que sobram. Ailton, a Amanda Couto quer saber o seguinte: como se faz para denunciar irregularidades nas campanhas? Quer dizer, ela observou uma determinada irregularidade de um determinado candidato, ela quer fazer a denúncia, né, quer garantir efetivamente o seu sigilo pessoal com relação à denúncia. Como que ela deve proceder nesse caso, Ailton? Perfeito. Amanda, eu já falo esse ponto para você, apenas complementando a questão anterior, porque muitas pessoas confundem uma previsão que existe que diz que quando uma eleição tem 50% dos votos nulos, anula-se a eleição. Mas esse caso não é o mesmo caso do voto nulo de pessoas que comparecem às urnas e votam nulo. O voto das pessoas que comparecem às eleições e votam nulo, ela não anula as eleições, apenas é excluído. Se 49.999 pessoas dessa cidade fictícia comparecerem e votarem nulo, a pessoa que compareceu e votou validamente elege o prefeito e os vereadores. Tá ok? Então, o voto nulo que anula as eleições é o voto nulo que, quando ele é anulado, ele é dado de forma válida, mas depois, por exemplo, a chapa dos candidatos a prefeito a prefeito e vice é cassada ou é encontrado algo ilícito. E quando acontece isso, esses votos tornam-se nulos. E se 50% a mais de uma eleição tornar-se nulo dessa forma, nesse caso sim, anula-se a eleição e são feitas eleições novas. É a diferença de votos nulos. Agora para a questão da Amanda. Amanda, nós temos um sistema chamado Pardal. O Pardal você pode baixar como aplicativo de celular ou você pode fazer diretamente no site do TRE e do TSE. Lá você faz a denúncia, você tem também um espaço para que você coloque provas como fotos, vídeos, essas coisas assim. E além disso, Amanda, se você quiser, você marca lá também que você quer que seja anônimo. Os teus dados você precisa pôr, porque todas as denúncias precisam ter uma origem. Mas quando você pede para que seja anônimo, esses dados, quando nós intimamos os candidatos, eles não são visíveis. Esses dados apenas nós temos informações e eles são sigilosos. Então você baixa o Pardal no teu celular, no teu tablet, ou você entra diretamente no site do TRE, do TSE e faz por lá. Ok. Ainda uma pergunta do Pedro Paulo Sanches, Ailton. Ele nos pergunta como ele deve fazer para justificar o seu voto. E na linha da pergunta do nosso internauta Pedro Paulo Sanches, eu pergunto a você o seguinte: uma justificativa de voto, ela pode ser indeferida? Então, primeiro, como fazer para justificar? E depois, uma justificativa de voto pode ser indeferida? Certo. Você pode justificar no próprio dia da votação, dia 15, você pode justificar comparecendo em uma escola que tenha sessão e que não seja a sessão do município em que você vota. Por exemplo, você vota em Amparo e você está em Monte Alegre. Nesse dia você comparece em uma sessão lá e você justifica. Essa forma que é feita no próprio dia, todas elas são válidas. Então você vai lá e pronto.
Você pode também fazer isso pelo próprio e-título. Quem baixou o e-título e você estiver numa cidade diversa da sua, você pode fazer isso. Justificar pelo e-título. Lembrem que o e-título, quando você justificar pelo e-título, ele vai fazer uma marcação de qual cidade que você está. Então você só consegue fazer a justificação pelo e-título quando você está em uma cidade diversa da cidade que você vota. Tá? Então, e você pode fazer isso também se for por questões médicas ou por questões que você estava fora, algo assim, que você tenha uma comprovação, você vai entrar com um pedido de justificação no prazo de 60 dias após as eleições. Esse pedido, que é feito em 60 dias após as eleições, eles são submetidos ao juiz eleitoral. Então, de todos eles, o juiz eleitoral vai fazer uma análise. E sim, eles podem ser indeferidos. Exatamente. Se você não... e para quem está fora do país, também tem uma questão que é um pouco diferenciada. Quem está fora do país pode justificar no prazo de 30 dias a partir do momento que ele volta. Então, quando ele entra no país, ele justifica em 30 dias. Ele leva um comprovante, seja um carimbo de passaporte, uma passagem aérea, e também faz isso em 30 dias. E essas, todas feitas nos 30 dias da volta do exterior, ou nos 60 dias após as eleições, são submetidas ao juiz eleitoral, podendo ser deferidas ou não. Quem não fizer isso, tem a multa. A multa, o valor é R$ 3,51 por turno. Ok, Ailton. Internautas, iremos a um rápido intervalo. Fique aí conosco, continue acompanhando aí através do Facebook. Voltamos em 1 minuto para continuar com o tema legislação eleitoral. Em 1 minuto estamos de volta. Olá, internautas, obrigado aí pela sua paciência. Estamos de volta com o tema legislação eleitoral. Continuem mandando suas perguntas. Ailton Staniaski, chefe do cartório eleitoral aqui da cidade de Amparo, está conosco para respondê-las. Ailton, mais uma pergunta de um internauta. A Marília Costa. Ela diz: fui convocada para ser mesária, mas não queria ir no dia. O que ela poderia fazer para resolver essa questão? Marília, então, os nossos mesários em Amparo, algumas cidades têm, cada cidade tem as suas próprias nuances. Aqui em Amparo nós temos um conjunto de mesários, normalmente já é mais antiga, e também nós temos uma fila de espera muito grande. Então todos os meus mesários de Amparo que foram convocados para as eleições, nós ligamos pessoalmente para cada um, conversamos, perguntamos: você quer ser mesário esse ano? Sim ou não? Quem disse sim, nós colocamos na lista. Quem disse não, nós tiramos da lista e chamamos da lista de espera. A lista de espera atual, hoje, fora todo mundo que saiu, que foram 250 pessoas aproximadamente ao todo, nós temos uma fila de espera de 100 pessoas ainda. Então, todo mundo que quis sair no início, nós ligamos, perguntamos e todos saíram. Nós colocamos pessoas dessa lista de espera. Agora, atualmente, como esses dados já foram publicados em mural, publicados em diário também, agora nós estamos aceitando saídas apenas mediante declaração médica. Então a pessoa vai apresentar uma declaração médica, vai entrar em contato com o cartório através dos nossos telefones ou também do WhatsApp. O atendimento ao mesário tem um WhatsApp exclusivo, 3808 5033. Manda mensagem para o 3808 5033 que você vai ser orientado à forma que você pode fazer para sair. Mas pode sair tranquila. Muitas cidades, como eu falei, a obrigação de ser mesário, quando você é convocado, você é obrigado a ir. Nós em Amparo não fazemos isso. Nós em Amparo ligamos, perguntamos: quer ser mesário? Sim, você vai para a lista. Se não, como tem essa lista de espera, que é uma lista longa, nós acabamos chamando mais pessoas. E a gente faz a troca de mesário assim até o último minuto. Na eleição passada, um mesário, a esposa dele acabou dando à luz às 4h30 da manhã. Ele ligou para o cartório às 4 da manhã. Nós fizemos uma troca de mesário às 4 da manhã. O novo mesário precisava estar na escola às 7. Nós ligamos, pegamos a nossa lista de espera, ligamos para 1, 2, 3, 4, foram umas 4, 5 pessoas. O telefone que atendeu foi convocado para ser mesário. Tá? Uma curiosidade, Ailton, é claro que você já explicou, existe uma lista de espera, mas no dia da eleição, por exemplo, alguém que esteja ali na fila para votar por uma emergência,
a lei obriga que esse indivíduo possa ser convocado naquele momento, mesmo que ele não esteja em uma lista de espera, caso seja uma situação de efetiva emergência para o processo de votação não parar? Sim, existe uma previsão em lei que na falta de um mesário, caso o mesário ele não compareça, ou durante os trabalhos esse mesário saia, precise sair, enfim, fique com o mesário a menos, a função de nomear um novo mesário é do presidente de sessão. O presidente de sessão olha para a fila, diz você, e essa pessoa será convocada como mesário e precisa ficar com o mesário. Essa é uma previsão que existe em lei, mas nós, como temos essa longa fila de espera, nós não passamos por isso. As faltas de mesário são pontuais. Na eleição passada foram 2 ou 3 casos apenas que não compareceram, nós já chamamos pessoas dessa lista de espera. Então, na lei existe essa previsão, mas na prática, aqui em Amparo, como tem uma lista boa de espera, a gente acaba fazendo isso até porque torna-se uma questão um pouco complexa, porque essa pessoa que está sendo chamada, ela não deseja normalmente ser mesário. E ela pode negar, Ailton? Ela pode negar a participação se ela for convocada em um momento como esse? É um ônus público. Se ela for convocada, ela precisa ficar. Mas fiquem tranquilos. Compareçam, votem, não vai acontecer isso. Caso falte um mesário, o presidente vai ligar para o cartório, nós vamos pegar a nossa lista de espera, vamos encontrar alguém e mandaremos para lá. Em 15 minutos terá um novo mesário lá. Vote tranquilo, você não será obrigado a ficar com o mesário. Ailton, você já falou sobre os 2 temas, mas tem uma pergunta aqui importante, da Carmen Gasparini, né? Ela está associada à questão da Covid e à questão da justificativa de voto. Então ela pergunta, quem teve Covid nos últimos 15 dias? Deixa eu até voltar aqui, localizar novamente a pergunta. Quem teve Covid nos últimos 15 dias e não vai votar? Tem que justificar depois, Ailton? Sim. Carmen, existe uma política sanitária do TSE, um trabalho feito pelo TSE, que pede para as pessoas que tiveram Covid nos últimos 15 dias que não votem. Então, após as eleições, no dia seguinte já, ou nos outros dias, 60 dias para isso, conforme eu falei antes. Compareça ao cartório, leve a declaração médica, você é isento de multa. Então, a gente pede uma consciência social das pessoas que estão com Covid, que tiveram nos últimos dias, por favor, não vá. Se a pessoa for, nós não vamos fazer testes rápidos em frente às portas da escola. Então você vai entrar, vai votar, nós nem ficaremos sabendo disso. Mas eu acho que essa questão é uma questão de consciência de cada um. Então quem fizer isso, por favor, não vote, não vá, comparece ao cartório depois, não haverá multa. Ok. Ailton, os nossos internautas aqui estão pedindo para que você repita o telefone que você deu agora há pouco, para que as pessoas possam entrar em contato. Vamos lá, em partes, outra vez. Nós atendemos mesários. Mesários, atenção, você que é mesário. 3808 50 33. Esses números que eu estou falando são números de WhatsApp. Você, mesário. 3808 50 33. Você, eleitor, e você, grupo de apoio, você entra em contato. 3807 8324 8324. E a questão dos candidatos, partidos políticos, advogados de partidos e quem queira conversar diretamente comigo, eu utilizo o WhatsApp 3808 1218. 3808 1218. E nós estamos trabalhando de segunda a segunda, todos os dias, então você pode ligar para o cartório que nós estaremos lá. Tá? Ok, Ailton. Ailton, nós temos aqui uma pergunta do internauta Carlos Francisco. Tá? Antes de passar a pergunta dele, eu vou lhe perguntar o seguinte, né? Em relação ao uso da biometria, independente desse processo eleitoral, né, qual o nível de atenção que o eleitor tem que ter em relação a esse assunto? Perfeito. Essas eleições seriam as primeiras de utilização plena dos títulos com revisão biométrica. Então, aqui, na nossa zona, nós tínhamos 50 mil eleitores e nós atingimos o número de 40 mil novos títulos. Então, foram cancelados, a princípio, 10 mil títulos.
Mas como depois veio essa questão a partir de março, o alistamento que seria até em maio, então nos últimos tempos ele ficou mais dificultoso, ele não pôde ser feito, então esses cancelamentos eles foram revertidos. Tá? Então essas pessoas que não fizeram a biometria, eles votam normalmente esse ano. Inclusive, esse ano a eleição não será através de biometria. Você não vai precisar passar o dedo, nada, tá? Você vai aproximar-se, mostrar o documento, o presidente de sessão digita, no documento libera a urna e você vota. Então, não será utilizada a biometria justamente pela questão do Covid. Os cuidados com o Covid estabelecem que nós não vamos utilizar esse ano. Então, não haverá biometria nas eleições 2020. Essa era a dúvida do Carlos Francisco. Ele perguntava, então, se a biometria dele não for reconhecida, como que ele iria fazer para votar. Então, ele não há que ter essa preocupação durante essa eleição ainda, né, Ailton? Perfeito. Tá joia. Nós estamos vivendo em um mundo hoje extremamente virtual, né? E um mundo onde as pessoas, Ailton, registram os seus momentos a cada segundo, principalmente através dos celulares. Eu, por exemplo, estou com o celular aqui, acompanhando todas as perguntas dos internautas, né? A Jaqueline Marques faz uma pergunta aqui bastante interessante. Ela quer saber se ela pode tirar uma selfie na hora de votar ou tirar uma foto do voto dela. Jaqueline, creio que ela esteja fazendo essa pergunta em relação a ter garantias de comprovação com relação Jaqueline, ao seu voto. Só faça isso se você quiser ir presa. Na verdade, inclusive, é crime. Você não pode fazer essa selfie, porque essa selfie constitui um crime previsto no Código Eleitoral, que é de você quebrar o sigilo do voto. Mesmo sendo o teu próprio voto, você não pode quebrar o sigilo dele. Então, as pessoas são orientadas pelos mesários a que o celular esteja guardado, um mesário enxerga a parte do lado de quando a pessoa está votando, não enxerga a urna, mas enxerga a própria pessoa. E se alguém tentar e for visto fazendo uma selfie, infelizmente, nós vamos chamar um policial que está em frente à escola, vai ser dado uma voz de prisão, nós compareceremos e será conduzida até a Polícia Civil. Então, sem selfie, Ailton. Sem selfie. Selfie só depois. Está bem. Está certo. Né? Você falou aí bastante, Ailton, sobre a questão dos mesários. Né? Que benefícios, né, tem um mesário quando ele trabalha durante a eleição? Né? O que a lei dá a ele de direito, vamos dizer assim, com relação a determinados benefícios? Perfeito. E quando eu falo dos mesários, eu também estou falando do grupo de apoio. Tá? Nós temos os mesários e temos o grupo de apoio que trabalha em escolas e temos também um grupo de apoio que trabalha no cartório eleitoral diretamente conosco. Esses benefícios estendem-se a todos. Todos os dias trabalhados, você receberá 2 dias de folga por esse dia trabalhado. E para você trabalhar, você recebe um treinamento prévio. O treinamento normalmente costumava ser através de uma reunião que nós fazíamos e nós ensinávamos como trabalhar na urna, tirávamos dúvidas. Esse ano, ele foi um pouco diferente. Ele foi através de um aplicativo de celular e foi através de videoaula. Mas todo mundo que fez o treinamento também, pelo treinamento, vai receber 2 dias de folga. Além disso, nós pagamos o TSE paga um valor a título de auxílio alimentação. E em muitos municípios também existe um convênio com as prefeituras locais em que a prefeitura fornece o almoço para os mesários e o apoio. Está bem. Me desculpa, acabei esquecendo também, Giovanni, só vou colocar mais um ponto acerca disso. Se você serve como mesário o grupo de apoio, também esses dias que você serve como mesário e grupo de apoio são critério de desempate em concursos públicos. Está bem, Ailton. Ailton, a vida de todos é muito corrida normalmente, né? Eu já trabalhei também como mesário em eleições e sempre acontece de alguém estar atrasado, né? Estar chegando em cima da hora. É possível, a partir das 17 horas, por exemplo, quando é o tempo de encerramento das eleições, o eleitor ainda votar? É possível. 17 horas em ponto, o presidente da sessão distribuirá a senha do 1 até o último número, a partir do 1, começando de forma inversa. Então, todos que estiverem na fila, o último da fila, às 17 horas, receberá a fila número 1, 2, 3,
num exemplo de 10 pessoas na fila às 17 horas, começará o voto do número 10, ou 9, 8, 7, 6, até o número 1. Essa senha ela é distribuída com numeração inversa justamente para isso, para que não aconteça o risco de distribuir até o número 10, alguém chegar querer o 11, ou acontecer de acabar alguma outra pessoa pegando uma senha ou recebendo uma senha de forma ilícita. Então, é distribuída de forma inversa. Então, quando chegar ao número 1, encerrou. Então, todo mundo que estiver na sessão às 17 horas, vota. Quem estiver na fila consegue votar. Exatamente. Quem estiver do portão para fora, evidentemente, não conseguirá entrar mais. Vota em 2022. Está bem. Mediante 3,51 de multa. Está certo. Questão de prioridade de atendimento com relação ao voto, Ailton. Quem são os públicos prioritários no dia da votação e como garantir que esse direito seja preservado? A questão das prioridades, elas estão dispersas em várias leis, né? A questão dos deficientes físicos está prevista numa lei, dos idosos está prevista em outra lei, daí tem também a questão de mulheres grávidas, lactantes, com criança de colo, e nós temos também algo que é novo, acho que uma lei do ano passado, dos autistas. Então, quem for autista também entrou na questão de prioridade. E os idosos também. Idosos são as pessoas a partir de 60 anos. As prioridades, nós fazemos filas separadas, então as prioridades votam antes. Todas essas pessoas, independente da hora que chegarem nas escolas, votam em uma fila separada. Está bem. A Hilda Pérez, nossa internauta, Ailton, pergunta, eu estou com meu título suspenso. O que fazer para regularizar a minha situação? Depende do motivo pelo qual está suspenso o seu título. Se for uma questão de condenação criminal, ele só deixará de estar suspenso e tornar-se-á válido a partir do momento do cumprimento final de pena, uma declaração de extinção de punibilidade. Tá? Então, isso provavelmente, agora, nesse ano, quem estava com os títulos suspensos até o final de julho, mesmo que a suspensão acabou, como os registros foram fechados, encerrou-se o registro, ele não vota esse ano ainda, tá? Ele só vota em 2022. Muitas perguntas dos internautas. Ailton, obrigado pela participação, internautas. Vocês são a razão da nossa existência aqui, vocês são a razão da existência do canal Educação e Business. Antônia Maria da Silva pergunta, ela diz, né, não votei na eleição passada e nem justifiquei meu voto. Como eu faço para votar agora nessa próxima eleição? Normalmente, as pessoas que não votam numa eleição, não é cancelado o título. O título permanece válido. Então você pode votar, só que você tem uma pendência que você se um dia você precisar de uma quitação eleitoral para fins de fundo de garantia, para fins de abertura de conta em banco, para fins de concurso público, você está com uma pendência que é essa multa de R$ 3,51. Comparece ao cartório, solicita a multa e paga. Pode ser agora, pode ser o ano que vem, pode ser no outro. Quando você precisar, faz isso, solicita. Solicita também, se quiser, por WhatsApp, 3807. Outra vez, pareço um telemarketing, né? Bem lentamente, para que os nossos internautas possam anotar. 3807-8324. 3807-8324. Manda uma mensagem para lá, solicita, nós fazemos o GRU, mandamos, você paga no Banco do Brasil, manda a foto, nós fazemos aqui a quitação. Se precisar de uma quitação, nós mandamos também por WhatsApp. Ok. Ailton, o Fabiano Elvis pergunta, né? Se estiver bebido, mas não embriagado, posso comparecer sem problemas para votar? Pode sim. Nós não temos restrições de que sejam fechados bares, essas coisas, nada. Então você pode comparecer normalmente e votar. Agora, se você dificultar o exercício do voto, você aglomerar, ou você causar uma dificuldade, ou você quebrar uma urna, nesses casos existe previsão de crimes para isso. Então, se você só comparecer um pouco alterado, vai caminhando meio de lado, entra na cabine, vota e sai. Ok. Eu creio que a pergunta aqui, pelo menos pela ordem aqui, na mensagem, seja da Maria Clara Jovic. Ela diz o seguinte, ela pergunta, posso acompanhar minha avó para que ela possa votar? Ela não goza de boa saúde.
essa questão do acompanhamento de pessoas que têm dificuldade para o exercício de voto, ela existe, tá bom? Mas esse caso é feito uma análise pontual, casuística, em cada situação pelo presidente de sessão. Então o presidente vai fazer uma análise, ver se realmente essa pessoa é uma pessoa que tem dificuldade extrema para o voto. A dificuldade não assim, a minha avó caminha meio mal. Não tem problema, você pode levar ela até a próxima cabine, ela vai entrar e vai exercer o voto. Agora, você acompanhá-la no voto, são só casos extremos. Há previsão, existe, pode fazer isso, mas apenas em casos pontuais, tá ok? Ok. Ailton, sobre transferência temporária de eleitores. Explique aí para os nossos internautas o que significa. Pois bem, chegamos ao principal ponto que nós temos de novidade nessas eleições. Vou tentar fazer uma explicação básica do que é a transferência temporária. A transferência temporária significa você votar numa sessão a qual você não pertence, a qual você não vota costumeiramente. Então, essa previsão ela existe já há um bom tempo para as eleições federais. Então, nas eleições federais, a pessoa que estará em um município diverso do seu na época das eleições, ela pode fazer um pedido de transferência temporária. Se for dentro do mesmo estado, ela vota para todos os candidatos, deputado estadual, federal, para o Senado, para presidente. E se for de estados diversos, vota apenas para presidente. Ela faz esse pedido, a eleição passada foi até em agosto, ela fez esse pedido e exerceu o voto em uma cidade diversa. Para as eleições municipais, não existia até então uma previsão ampla disso. A previsão era apenas pontual. Por exemplo, quem trabalhava nas forças policiais, por exemplo, e em cidades grandes, e ele estava em um local de votação muito longe do seu, ele poderia fazer a transferência temporária. Até as polícias militares, nesse convênio que nós temos, essa participação forte com as polícias, eles já enviavam a lista, nós fazíamos as transferências nesse caso. Para esse ano, o TSE resolveu diminuir a quantidade de sessões, porque como as eleições municipais elas são mais rápidas, e a quantidade de urnas também, como as urnas algumas foram quebrando, ficando mais antigas, então, para ter uma qualidade forte, grande, de urnas eletrônicas, então, esse ano foi feita a transferência temporária dentro do próprio município dos eleitores em geral. Como funciona isso? Eu explico. Em Amparo, em Amparo e Monte Alegre, que é a zona aqui de Amparo, nós tínhamos 188 sessões. Diminuiu para 165 sessões. Então, basicamente, cada escola do município, que tem em média 10 a 15 sessões, cada escola, uma sessão em média, teve escola que foi 2, teve escola que foi nenhuma, mas na média de uma sessão por escola, ela não haverá votação nessa sessão esse ano. Os eleitores dessa sessão, vou dar um exemplo, a sessão, digamos, um número fictício, a sessão número 40, digamos que você vota na sessão fictícia número 40. Talvez nem exista esse número, né? Mas você vota em uma sessão X. E essa sessão, esse ano, ela foi extinta. Então, os eleitores dessa sessão, eles foram distribuídos dentro da própria escola, ok? Dentro da própria escola, então você vota, mesmo que você esteja numa sessão que foi distribuída, você vota dentro da própria escola por ordem alfabética. Por exemplo, eleitores da letra A até a letra L vão para a sessão Y, eleitores da letra M até a letra T vão para a sessão Z e assim por diante. Então, o nosso grupo de apoio ele estará na porta das escolas, nós colocamos cartazes, nós colocamos listas nos locais onde existia essa sessão, colocamos listas específicas em porta das outras sessões todas. Nosso grupo de apoio, várias pessoas estarão com listas na mão. Então, quando você chegar para votar em uma sessão que houve a transferência temporária, nesse ano, você votava na sessão 40, ou 50, ou 100, ou 200, a sessão que esse ano não existirá. Nesse caso, você vai procurar o grupo de apoio e ele vai dizer, o seu nome é XYZ, o senhor, então, esse ano vota naquela sessão e vai levar o senhor até a porta. Tá? Então, não haverá dificuldade, tá? Nós estamos preparados, o nosso grupo de apoio está preparado, nossos mesários estão treinados e preparados, então fiquem tranquilos. Nós diminuímos em Amparo
essas 23 sessões Amparo e Monte Alegre do Sul. Diminuímos 23 sessões, mas todas essas pessoas vão votar esse ano em outras sessões, por ordem alfabética. Repito, por ordem alfabética. Então, o seu nome vai estar numa lista, o senhor procurando o grupo de apoio, ele vai dizer em qual sessão que o senhor e a senhora votam. Ailton, temos uma pergunta aqui do Carlos Machado. Ele está dizendo, ó, meu sogro quebrou a perna e não consegue subir escadas. Né? Tem alguma ajuda para ele nesse caso, que ele vai votar efetivamente? Em praticamente todas as escolas nós temos uma seção de acessibilidade. Então todas as pessoas que têm uma dificuldade para o voto, elas são alocadas previamente na seção de acessibilidade. Como o caso dele aconteceu agora, nós não conseguimos mais fazer essa transferência para essa seção especial, que normalmente fica em pisos térreos, local com acesso à cadeira de rodas. Nós não conseguimos fazer exatamente pontualmente agora, porque os cadernos de votação estão fechados, o sistema de votação está fechado, as listas de eleitores que vai para a urna estão fechadas. Então, nesse caso, nós não conseguimos fazer a transferência dele para uma sessão diversa. Caso ele necessite para as próximas eleições, ele pode fazer previamente, até 150 dias antes das eleições e tal. Infelizmente, nesse ano, nós não conseguimos transferir. Ele terá que ir até a sessão dele. Ou, se não, depois comparece ao cartório, apresenta declaração médica e é isento de multa. Ok. Ailton, até para que o nosso internauta, enfim, o eleitor, né, principalmente aqui da cidade de Amparo, e das demais localidades também que efetivamente vão assistir, se é que já não estão assistindo, vão assistir depois dessa entrevista, né, para que essas pessoas fiquem atentas, né, de acordo com a sua experiência aí como chefe de cartório eleitoral, quais são os tipos de crime eleitoral mais comuns observáveis aí durante essa sua experiência profissional, né, durante essa sua atividade aí, desde que você a realiza, quais são as penalidades previstas em leis para esses tipos de situação? Certo, certo. Apesar de o Código Eleitoral trazer um rol de aproximadamente 60 crimes, mais a existência de diversos crimes em leis esparsas, o crime mais comum, o crime que sempre se vê em todas as eleições, infelizmente, é o crime de boca de urna. Tá? Esse crime traz uma previsão de uma detenção, salvo engano, de 6 meses a 1 ano e multa. Esse é o crime que nós vemos em todas as eleições, especialmente as últimas que eu participei. Nos últimos 8 anos nós tivemos casos em todas elas. Esperamos que esse ano seja diferente. Estamos realizando um trabalho bem forte junto aos partidos políticos, junto aos presidentes de partido, e esperamos que esse ano seja diferente e nós consigamos fazer a primeira eleição sem que ninguém seja preso. Ainda nessa linha de raciocínio, Ailton, quando que o oferecimento de alguma vantagem ao eleitor por conta do candidato ou de um de seus partidários, né, quando que o oferecimento de uma vantagem se configura efetivamente um crime eleitoral? O oferecimento de vantagem, seja ela pecuniária ou não, pode ter outros cunhos. Pode oferecer o empréstimo de uma casa, por exemplo, pode oferecer favores diversos. Qualquer oferecimento de vantagem para o eleitor é crime. Basta o oferecimento. Então, esse tipo penal, esse é o tipo penal aqui que ele tem vários núcleos. Então, doar, oferecer, entregar, tudo isso é constituído crime. E, salvo engano, a pena é de 1 a 5, de 1 a 6 anos. Eu acho que é de 1 a 5. Então, não, me desculpem, é de 1 a 4 anos a pena. Então, qualquer forma de doação ou oferecimento por parte do candidato ou de outra pessoa em nome do candidato é crime. No caso do eleitor, torna-se crime quando ele aceita. Então, quando o eleitor aceita a vantagem, também é um crime. Então, ambos cometem o crime. O candidato quando oferece ou doa e o eleitor quando aceita, recebe. Ok, Ailton. O voto ele é algo obrigatório, né, garantido e obrigatório a todo cidadão brasileiro, inclusive morando ou não no Brasil. Né? Perfeito. É possível, Ailton, né, pela sua experiência, atestar que o eleitor possa se sentir seguro no dia de votar, na medida em que não existem detectores de metal ou sistemas de revista, por exemplo, né? O próprio candidato, né, no momento de realizar seu voto, ele pode se sentir totalmente tranquilo
e seguro? Evidentemente, a gente nota a presença de policiais e tudo mais, mas sobre os aspectos gerais de segurança, podemos votar tranquilos, Ailton? Essa é uma questão que bom seria se pudéssemos dar uma segurança plena através de detectores de metais, algo assim. Infelizmente, não existe uma possibilidade fática, uma possibilidade real de você colocar um detector de metais em cada porta de escola, em cada porta de sessão. A quantidade de pessoas que votam em todo o país, então uma eleição que realiza-se em todo o país no mesmo dia. Então a possibilidade fática disso, a possibilidade real, ela é muito, muito pequena. Então, por enquanto, não existe isso. Mas nós fazemos um trabalho bem forte junto às polícias, junto à polícia militar, fazemos um trabalho, temos uma relação também muito forte, Polícia Civil e a Guarda Civil também. A Guarda está em apoio também todos os anos. Então, a partir do sábado, já tanto a Guarda Civil quanto a Polícia Militar já fazem um trabalho de ronda mais forte. No domingo, todas as escolas existem policiais, existe a Guarda Municipal, que fica no sábado até o domingo de manhã, e no domingo assume um policial militar. Então, todas as escolas têm também policial, que fica em frente à porta da escola. Nós também fazemos rondas e tal, mas infelizmente a questão da uma segurança plena, ela não existe, tá? Mas o trabalho que nós tentamos fazer é para que a segurança seja a maior possível. Está bem, Ailton. Tivemos muitas perguntas dos nossos internautas, agradecemos demais a participação de todos. Caso algum internauta, né, que não teve a sua pergunta respondida, Ailton, queira, né, repassar essa pergunta, que telefone ele pode utilizar? Lá, manda a pergunta para a gente. Se estiver ao nosso alcance, a gente dá a resposta para vocês. Mesários, 3808-5033. Público, em geral, 3807-8324. E se quiser falar comigo diretamente, e atendimento também aos candidatos, partidos e advogados de partidos, eu faço pelo 3808-1218. Ok. Ailton, agradecemos demais sua participação aqui conosco, né? Você respondeu questões extremamente importantes, porque a eleição, ela é o símbolo maior, um processo eleitoral é o símbolo maior da nossa democracia. Então, obrigado pela sua participação. Infelizmente, chegamos ao final dessa entrevista. Chegamos ao fim. Agradecemos a sua presença aqui conosco, Ailton. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a vocês por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, levando a informação para as pessoas, abrindo portas para que nós possamos divulgar também essas questões que, se não fosse esse trabalho tão bom que vocês realizam, nós não conseguiríamos levar a uma amplitude tão grande de pessoas. Coloco o cartório eleitoral à disposição de vocês, da Unifia. Coloco o cartório eleitoral à disposição da população de Amparo. Nós estamos aqui para servi-los. Então, todas as necessidades que vocês tiverem, entre em contato, manda um WhatsApp, vai ao cartório, manda um e-mail, tá? Que nós estamos à disposição. Vamos fazer dessa eleição, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos nessa eleição atípica, vamos fazer dessa eleição a melhor dos últimos tempos. Ok, Ailton, novamente muito obrigado. Obrigado pela participação, internautas. Na semana que vem estaremos com vocês novamente com uma entrevista com o educador físico Pedro Tafner, que falará sobre a prática esportiva e a saúde. Então, participem conosco, mandem as suas perguntas aí na semana que vem, fiquem atentos às nossas redes sociais, porque estamos aqui, como o Ailton disse, para servi-los e levar informação de qualidade a todos vocês. E a Unifia os convida. Estamos em processo de vestibular. Venham estudar conosco e garantam um futuro brilhante. Eu desejo a todos vocês um ótimo final de semana e até a semana que vem.